Oi, minha gente linda e maravilhosa e abençoada e tudo de mais maravilhoso. Vocês estão bem? Eu estava aqui lendo Mateus e teve uma palavra que saltou aos meus olhos de maneira diferente. Então eu falei, cara, eu tenho que falar isso para os meus amigos porque me tocou. E eu tenho certeza, tenho fé de que se me tocou, vai te tocar também. Lá em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13, foi quando Jesus fez a primeira multiplicação de pães. E os discípulos disseram: Jesus, mestre, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Como é que essa multidão toda vai se alimentar? Cara, para eles era surreal, né? E a palavra conta que 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças, se alimentaram naquele dia daquela primeira multiplicação. E que maravilha e que bênção, não é? Você vê quantas pessoas se alimentaram por meio do poder de Jesus. E eu continuei aqui com a minha leitura, lendo Mateus. E cara, fiquei feliz demais com essa multiplicação, em ver o poder de Deus. E fui seguindo. Aí fui para o capítulo 15. Lá no capítulo 15, a partir do versículo 29, foi a segunda multiplicação de pães. E tinha, cara, uma galera, uma multidão seguindo Jesus. Porque ele havia curado mancos, coxos, cegos, ele tinha curado uma galera. E Jesus teve misericórdia daquele povo e falou para os discípulos, cara, sabe, eu não quero deixar esse povo com fome, porque eles vão ficar com fome, vão voltar e podem, sabe, podem ter algum problema aí, porque tá todo mundo morrendo de fome, eu quero dar comida para esse povo. E os discípulos, mas mestre, onde é que nós vamos encontrar pão nesse lugar para esse povo comer? Quando eu li isso, eu não acreditei. Eu falei, como é? Eu não tô acreditando. No capítulo anterior, Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação de pães. Eles tinham acabado de viver aquele milagre que foi 5.000 pessoas, isso sem contar crianças e mulheres que se alimentaram. E no capítulo seguinte, eles já estão perguntando de novo para Jesus, onde é que eles vão conseguir pão para alimentar aquelas pessoas? Eu não acreditei. Eu falei, não é possível que a gente faça isso hoje em dia. Não é possível. A palavra conta, capítulo 15, a partir do versículo 29, que 4.000 homens se alimentaram com apenas 7 pães que eles tinham e alguns peixinhos. 4.000 homens se alimentaram, isso sem contar também crianças e mulheres. E isso foi uma lapada na minha cara. Jesus tinha acabado de realizar a primeira multiplicação de pães. E logo mais na frente eles passaram pela mesma situação e os discípulos lhe perguntaram a mesma coisa de novo. Mestre, mas onde é que nós vamos conseguir pão para essa galera toda? É como se eles estivessem, sabe, completamente esquecidos do Deus que estava ao lado deles, o Deus que caminhava junto com eles. E quantas vezes nós fazemos isso? Tem muitas pessoas aí dentro das igrejas que dizem que amam o Senhor e eu não estou questionando o fato de você amar ou não amar. Eu estou querendo falar sobre os seus frutos. Quantas e quantas pessoas moram na igreja, dizem que amam o Senhor, são jovens com todo vigor, com toda alegria, que dizem amar o Senhor, mas vivem uma vida vazia por dentro. Completamente triste e distante do Senhor, porque não conseguem renunciar àquilo que o Senhor pede para renunciar, porque se esquecem de tudo que o Senhor já fez, porque a nossa memória é realmente uma porcaria, a nossa memória é muito fraca, a gente se esquece do que o Senhor já fez pela gente, a gente se esquece da misericórdia dele, a gente se esquece da maravilha dele, e quando está diante de uma situação difícil, de novo, a gente diz, mas mestre, como que isso vai se resolver? Não tem como se resolver. Cara, tem sim. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus fiel, é um Deus presente, é um Deus que não te abandona, é um Deus que não se esquece do que te prometeu, é um Deus que resolve as paradas pra você, cara. Eu quero que você tenha em mente que se você for fiel ao Senhor, se você colocá-lo antes de tudo, se você confiar ao Senhor, confiar-lhe ao Senhor todas as vossas petições, porque Ele tem cuidado de vós, Ele realmente vai cuidar. Se você colocar o Senhor antes de tudo, se você der ao Senhor as primícias do seu dia, sabe, se você se acordar e falar, Senhor, eu te amo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou tua serva, eu quero te servir.
tenha a certeza de que você vai viver milagre atrás de milagre. Agora, não viva na superfície. Eu uma vez escutei uma ministração da Gabriela Rocha que me tocou muito. E ela, tão jovem, falando exatamente sobre isso. Que muitas pessoas vivem na superfície. Muitas pessoas não querem ir no profundo com o Senhor. Vivem ali de forma mediana, dizendo: eu amo o Senhor. Levanta as mãos na igreja, diz que ama o Senhor. Mas durante a vida só faz o que desagrada o coração do Senhor. Não segue o que a palavra de Deus nos diz. Não obedece ao Senhor. Não o coloca em primeiro lugar. E é por isso que vive uma vida triste. Mas eu venho te lembrar, porque eu também às vezes me esqueço, que se Deus realizou aquela primeira multiplicação de pães, o que seria para Ele realizar a segunda? Se Deus começou essa boa obra na tua vida, não tenha dúvidas de que Ele é fiel para concluí-la. Ele é fiel para terminar, porque Deus não deixa nada pela metade. Tenha a certeza de que Ele conhece teu coração e de que Ele tem o melhor para você, mas você não pode se esquecer do que Ele já fez por você. A sua memória tem que ser boa. Você tem que se lembrar a cada dia do que o Senhor fez por você, do que Ele faz por este mundo. Sabe, traga à memória aquilo que é bom, porque a nossa boca realmente fala aquilo que está cheio, o nosso coração. E ali em Mateus também, capítulo 15, alguns fariseus e mestres da lei vieram questionar o Senhor, perguntando justamente sobre os discípulos, dizendo: mas Senhor, os seus discípulos não lavam as mãos antes de se alimentar? E o Senhor deu uma lapada naquele povo, chamou cada um deles de hipócrita e falou para eles que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E que muitos deles não obedeciam às leis do Senhor, não honravam pai e mãe, faziam o contrário e agora queriam dar um de nós somos santarrões, né? No fundo eram hipócritas e foi isso que o Senhor falou para eles. E mais na frente o Senhor fala para eles exatamente assim: o mais importante não é o que entra na tua boca, mas o que sai. Porque o que sai é o que diz estar cheio aqui dentro do teu coração. Então que o teu coração esteja cheio da palavra de Deus. Que você possa ir agora lá e ler o Evangelho de Mateus e ser renovado pela palavra do Senhor. Porque é essa palavra que te dá vida, é essa palavra que te faz lembrar do que o Senhor já fez por você. Não seja ingrato. A ingratidão é um sentimento terrível. Não seja ingrato com o Senhor, porque tudo que Ele fez por você, Ele faria novamente porque Ele te ama e Ele não joga na cara nada do que faz. Mas você, para ser feliz nessa vida, não pode se esquecer do que o Senhor já fez por você. Porque quando você se lembra do que Ele já fez, você confia que Ele é fiel e que Ele vai concluir a boa obra que começou na tua vida. E mais do que isso, você se torna exemplo para os outros. As outras pessoas passam a ter mais fé quando você demonstra fé. Então tenha fé, confie que essa multiplicação para Deus nunca foi e nunca será impossível, nem difícil é, porque para Ele nada é impossível, para Deus nada é difícil. Lembre-se agora do que o Senhor já fez por você e não seja ingrato. Não viva nos bancos das igrejas aí sentado, dizendo que ama o Senhor, mas pelas costas fazendo tudo ao contrário, vivendo distante de Deus, vivendo de acordo com as leis da carne, né? Com os desejos da carne. Seja um homem, seja uma mulher, que é guiado pelo Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito e não pela carne. Não obedeça aos seus desejos, mas obedeça a Deus. Sirva ao Senhor. E lembre-se de uma coisa: você pode tudo, mas nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Que você se lembre hoje do que o Senhor já fez por você e que o seu coração possa se alegrar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.